Muito calor, chega, eu tô derretendo aqui, viu? Bora ver se o Instagram entra bem. Bora. Estão entrando, né? Voltamos de novo. Bora. Isso, muito bem, voltamos. Então, pronto. Era isso que eu queria mostrar a princípio para vocês. E agora vamos começar falando sobre a nossa oração de hoje. Como eu disse para vocês, nós fomos chamados a ajudar uma ONG humanitária que está em países que estão sofrendo guerra. Pedro vai estar aqui em novembro. Pedro Resgalia, sigam esse menino, um grande espírita. E vai estar em novembro, em Brasília, no Congresso da Saudade. Um beijo, Pedro. Então, assim, nós somos chamados por uma ONG para ajudar. Essa ONG está no local que está acontecendo a guerra agora, especificamente no Líbano. Então, a gente começou falando isso, que a casa esse mês vai dividir com a Fraternidade Sem Fronteiras, com a AVV Inteligência Humanitária e com os projetos da casa. Nós vamos dividir o que nós temos, porque é isso que nós podemos fazer nesse momento, né? É isso que nós podemos fazer. Então, querendo deixar bem claro que não tem nada a ver com ideologia política, nada. Aqui é socorro para quem pede ajuda. É simplesmente isso e nada mais. Então, baseado nesse pedido, né, eu voltei com o nosso livro. Esse livro, gente, esse livro é fantástico. Quem tiver condições, será que tem um PDF na internet? Alguém olha rapidinho para colocar, né? Para colocar aqui, ó, para colocar para o pessoal se tem. Esse livro é fantástico. É um livro que eu nunca tinha ouvido ninguém ler, nem nunca ninguém tinha me falado sobre ele. É um livro que foi, né, escrito, parece que em 34 ele foi escrito, é do Caibá Schutel, né, que é chamado O Bandeirante do Espiritismo. Caibá, ele foi de Matão, né, inclusive ele assumiu algumas coisas lá, parecendo como se fosse prefeito. É Conferências Radiofônicas. Eu ganhei esse livro lá no Recomeçar Podcast, né, eu entrei lá. E aí tem uma biblioteca que ele empresta os livros para as comunidades poderem ler, para a comunidade ler. E aí eu vi esse livro e eu pedi, mas eu achava que era outra coisa. Tá vendo? Conferências radiofônicas. Conferências radiofônicas, Caibá Schutel. Gente, eu nunca tinha lido esse livro. E esse livro é fantástico. Foi escrito em 1934 e eu posso ler tranquilamente para vocês, que vocês vão se identificar como sendo hoje. Baseado nisso que a gente conversou, hoje nós vamos falar sobre guerra. Ah, Mayra, mas era melhor falar sobre paz, sim, mas nesse exato momento nós precisamos falar sobre guerra. A Luciana diz que tem em PDF na internet, viu? Conferências radiofônicas, Caibá Schutel. Gente, a 8ª conferência que ele fez foi em 13 de dezembro de 1936. E ele dizia assim, a situação mundial e os meios de realizar as nossas aspirações libertadoras. Não é mais possível calar ante a situação angustiosa que o mundo atravessa. Achamo-nos em vésperas de grandes acontecimentos que abrangerão todas as nações, todos os povos. Daqui a pouco veremos o esboroar do mundo, mas também presenciaremos o erguimento do outro. Há 18 anos que as nações não fazem outra coisa que se armar. A guerra de 1914, que é a primeira guerra, que deveria servir de lição para a entrada da humanidade na espiritualidade, parece, ao contrário, ter sido um preparativo para esta outra, prestes a desencadear. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial em 1914 e nós tivemos a Segunda Guerra Mundial em 1939. Isso aqui foi dito no rádio em 1936, ou seja, antes da Segunda Guerra. E aí ele diz assim: a semente do mal, plantada em terra fértil, germinou.
lançou pendão, cresceu, tornou-se árvore frondosa e está carregada de amargos frutos, que esta geração há de tragar. Porque a árvore maldita lançou raízes por toda a terra e estendeu seus galhos por toda a parte. Ela tem sido habilmente cultivada pelos fatores máximos da materialidade, espalhados pelo mundo sob diversas denominações. Olha ele falando o quanto o mal, quando ele acha um terreno fértil, ele se espalha. O importante é a gente verificar que isso que foi escrito em 36, antes da Segunda Guerra Mundial, pode ser lido hoje como se valesse para hoje. Quando ele diz que não aprenderam com a guerra de 1914 e teve que vir outra, pois agora nós estamos também sem aprender, sem querer colocar em prática o bem e se encaminhando, não para uma guerra. Muitas vezes a gente fala com uma questão de profecia, uma questão de que vai acontecer. Todas as guerras podem e devem ser evitadas. Elas podem ser evitadas pela bondade, pelo aprimoramento, pela reforma íntima. Elas podem. As guerras não estão fadadas a acontecer se o ser humano cada vez mais evoluir. Então, se a gente não aprende, elas retornam. E aí ele vem falando sobre a tribulação que fala-se em Mateus, quando Jesus falava da tribulação. A tribulação, diz Jesus no referido capítulo, será tão grande que se Deus não abreviasse os dias por causa dos escolhidos, ninguém se salvaria. Mas os dias serão abreviados e o pastor recolherá e resguardará suas ovelhas no aprisco. Ele aqui citando Mateus, né? E aí ele falava, a guerra que se processa vai abranger todo mundo, porque é uma guerra de ideias e não de fronteiras. Gente, a gente poderia botar sem fronteiras, né, o amor, a caridade, a bondade, tudo isso. E a gente acaba distribuindo e deixando sem fronteiras a violência, o ódio, as coisas ruins. Ele diz assim, ó, esta guerra não é mais que uma miniatura da próxima guerra mundial, apavorante e predita com antecedência de tantos séculos. É a tragédia apocalíptica cuja realização já começou e lavrará um fogo devorador, estendendo suas chamas pelo mundo. E vai falando isso, e vai falando sobre tudo em 1939, ou seja, 6 anos depois que foi escrito, 6 anos não, 3 anos depois que foi escrito, vem a Segunda Guerra. Era dessa Segunda Guerra que ele vinha falando. Agora veja, nós estamos entrando em atrito de novo. Nós estamos entrando em violência de novo e achando isso bonito. Quando ele fala assim, meus ouvintes, para nós brasileiros e todos os estrangeiros, é só o bem que pode livrar o homem do mal. É só o bem que pode livrar o homem do mal. Só a espiritualização libertará o indivíduo da materialidade. Só a caridade e a fraternidade nos permite as grandes conquistas e nos proporciona meio de nos isentarmos da corrupção do mundo. Às vezes nós estamos preocupados com a injustiça que acontece no mundo. Nós estamos preocupados com a maldade do nosso semelhante. Nós estamos preocupados com as coisas que fazem contra nós especificamente, né? A violência, a injustiça, a maldade. Mas a gente acaba entrando dentro dessa corrupção do mundo. O mundo pode ter corrupção, o mundo pode ter maldade, o mundo pode ter injustiça, o mundo pode ter a prática do mal, mas você não pode se inserir dentro dessa prática. É você que não pode sucumbir a essa prática. É você que precisa estar com a sua paz de espírito para entregar a paz aos outros. Quando Jesus dizia, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Então ele dizia, não é os erros dos outros, é o que eu deixo de amor, é o que eu deixo de ensinamento. E nós estamos precisando ver isso.
não é o olhar aos erros dos outros, a prática dos outros, mas é cuidar daquilo que nós cultivamos. É cuidar daquilo que nós cultivamos, daquilo que nós plantamos. Alguém pode ser venenoso, mas você não deve ser. Para nós brasileiros e todos os estrangeiros que vivem num país em cuja bandeira se distingue a inscrição Ordem e Progresso, e no qual os ofícios e recomendações terminam sempre com as belas palavras saúde e fraternidade. Não haveria necessidade do estudo do Evangelho se fossem cumpridos estes preceitos máximos de verdadeira civilização. Mas como, infelizmente, elas não têm uma prática positiva, tornam-se necessários reavivar nos corações as memoráveis recomendações de Jesus Cristo, que postas em prática nos isentarão de todo o mal. Precisamos convencer-nos de que todos somos oriundos de um mesmo Pai, que é Deus, e que o preceito máximo da religião está no amor ao nosso próximo e na completa abstenção do espírito de ódio, da discórdia, do egoísmo e do orgulho. São justamente essas más paixões a causa do sofrimento que acabrunham a humanidade. Por que as guerras são colocadas em prática? Ah, guerra santa, guerra... Não, nenhuma guerra é santa. As guerras existem pelo egoísmo do homem, pela soberba do homem. As guerras existem pelo orgulho do homem. Somos nós, o homem encarnado, que promovemos a guerra. Somos nós, os homens, que não controlam o seu próprio ser naquilo que é controlado por ele. Naquilo que é controlado por ele, que provocamos as guerras. Somos nós pequenos, que achamos que nós nada temos a ver com a guerra que está assolando tantas vítimas nos outros países, mas somos capazes de disseminar ódio, mentira na internet, capaz de divulgar o mal, achando que é um pequeno mal, começando a tentar pesar o que é um mal grande de um mal pequeno, quando isso não existe. Roubar R$1 ou 1 milhão é o mesmo ato. Então, para nos salvarmos e salvar os nossos semelhantes da crise tremenda que assola o mundo, não necessitamos de nenhuma das ideologias em foco, nem das religiões existentes. Basta que sejamos bons, que busquemos a verdade e que ensinemos isso ao nosso próximo. Ser bom, querer e propagar a paz, e ter misericórdia acima de tudo. Vou ler esse parágrafo de novo, porque esse parágrafo devia ser um quadro. Para nos salvarmos e salvar os nossos semelhantes da crise tremenda que assola o mundo, não necessitamos de nenhuma das ideologias em foco, nem das religiões existentes. Basta que sejamos bons, que busquemos a verdade e que ensinemos isso ao nosso próximo. Ser bom, querer e propagar a paz e ter misericórdia acima de tudo. Em torno da verdadeira religião. Veja bem, Caibá aqui fala que as ideologias que supostamente as pessoas atribuem o início de uma guerra, o início de uma briga, o início de uma confusão, nada importa, nem muito menos as religiões. Na realidade, para você evitar guerra, para você evitar briga, para você evitar o mal, você precisa ser bom e ensinar bondade ao próximo, querer e propagar a paz e ter misericórdia acima de tudo. E ele continua dizendo, em torno da verdadeira religião. Aí ele diz, a caridade é a âncora da salvação. A fraternidade é a lei de Deus. A caridade é a âncora da salvação. A caridade abrange todos os conhecimentos, é a mãe de todas as virtudes. A indulgência, a paciência, o perdão das ofensas não são mais do que colorários da caridade em sua legítima expressão. A caridade é a mãe de todas as virtudes,
Porque a caridade te ensina a pensar no próximo, a caridade te ensina a não ser egoísta, a caridade te ensina a reforma íntima. Então a caridade é a mãe de todas as virtudes. Os ensinos de Jesus, suas palavras, seus atos, seus exemplos se resumem na expressão mais bela, a caridade. No encontro de Jesus com Zaqueu, ao lhe dizer este: Senhor, eu estou resolvido a pagar o quadruplo a quem defraudei e repartir a minha fortuna com os pobres, Jesus disse: hoje entrou a salvação na tua casa. Porque quando você diz, olha, eu vou pedir perdão a quem eu magoei, eu vou tentar desfazer o mal que eu fiz, e acima de tudo, eu vou procurar ser melhor do que eu fui. Porque a sua concorrência não é contra ninguém. Você não concorre com Mayra Rocha, você não concorre com pastor, com padre, você não concorre com seu irmão, você não concorre com ninguém. Você concorre com você mesmo. Ser melhor do que você conseguiu ser ontem, daqui a uma hora atrás, de tudo isso. É esse seu concorrente, é você mesmo. De outra feita, um fariseu que desejava ter a vida eterna solicita do Divino Mestre o meio de alcançá-la e, ao mesmo tempo, pede-lhe informes sobre o amor ao próximo. Por Jesus foi-lhe proposta a parábola do bom samaritano, muito conhecida de todos e que resumimos. Um homem é assaltado na estrada que vai a Jericó. 2 sacerdotes veem um ferido e caído, mas passam de largo. Um samaritano que passa, olha, apeia-o do cavalo, cura as feridas do paciente com azeite e vinho, pensa-as e o põe sobre sua cavalgadura, até encontrar a primeira estalagem, onde entrega o paciente e, recomendando ao estalajadeiro cuidados com o mesmo, paga as despesas. Terminando a parábola, Jesus pergunta ao fariseu: quem foi o próximo daquele homem que estava abandonado? Responde o fariseu: naturalmente o que o socorreu. Diz-lhe Jesus: pois vai e faze a mesma coisa e terás a vida eterna. Tá vendo? Muitas vezes, pessoas que são religiosas não têm dentro de si os princípios do Jesus, não têm os princípios da doutrina. Talvez até tenham vontade, mas ainda não saíram da zona de conforto. Para você praticar a caridade, você precisa desconstruir muitas ideias dentro de você, muitos preconceitos que você tem. Basta você pensar o preconceito que você tem de doar alguém que você acha que está bebendo, ou que está usando droga, ou que, enfim, nós fazemos vários julgamentos. Então, para a gente buscar a verdadeira caridade, a gente tem que se desconstruir. A gente tem que deixar de lado os nossos preconceitos e buscar o caminho de ajudar. No painel do juízo final está bem explícita a salvação exclusivamente pela caridade. Independente de qualquer ideologia ou de qualquer seita religiosa. Por ocasião do julgamento, não será perguntado a quem quer que seja sobre o seu modo de pensar ou sobre a sua crença. Mas o juiz separará os bons dos maus, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará os bons à sua direita e lhes dirá: vinde, benditos de meu Pai, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Estive prisioneiro e me visitastes. Estive enfermo e me curastes. Estive aflito e me consolastes. E estes lhes perguntarão: quando te vimos em tais condições e te saciamos a sede e a fome, te vestimos, te consolamos, te visitamos e te curamos? O rei responderá: todas as vezes que fizeste isto a um dos meus pequenos irmãos, foi a mim que o fizestes. Por isso, possui o reino que vos está preparado desde o começo do mundo. A caridade, o amor abrange todos os homens, sem distinção de credo e de ideologias. Por isso é ela a âncora da salvação. O caminho da felicidade, a bússola que nos deve conduzir na estrada da vida.
Podemos divergir em ciência, em filosofia, em religião, mas não podemos divergir na forma da salvação, que é a caridade. Gente, olha essa frase escrita em 1934. Podemos divergir da ciência, em filosofia, em religião, mas não podemos divergir na forma da salvação, que é a caridade. Podemos ter as ideias que quisermos, porque cada um pensa como sente, como quer ou como lhe apraz. Mas não podemos sem infringir o código divino, matar o nosso semelhante ou deixar de auxiliar o nosso próximo, de acordo com as nossas posses. Podemos propagar, discutir as nossas ideias, trabalhar mesmo para que elas vinguem, mas não podemos odiar os que não nos seguem, nem maldizê-los. O amor ao próximo proíbe toda explosão de ódio, todo sentimento de vingança, toda ideia de represália. O nosso programa político, social e religioso deve ter uma única base: amor a Deus e amor ao próximo. Amor a Deus e amor ao próximo. Conferências radiofônicas de Caibá Schutel, escrita em 1934, e vejam bem, tão atual como se ele tivesse escrito hoje, agora. Agora, já estão aqui juntos a nossa velhinha, que hoje é em homenagem, é em oração a todas as petições de vocês e a petição de paz dentro de nós, nas nossas casas, no nosso trabalho, no mundo inteiro, a paz, pela paz que só o Cristo pode nos dar. E aqui também a nossa água para fluidificar. Então fechemos os nossos olhos materiais e vamos abrir os nossos olhos espirituais para nessa noite, Senhor, pedir a Tua paz. Releva, Senhor, todos os nossos atos violentos. Ajuda-nos a compreender esse caminho que travamos ao mal. Derrama chuva, Senhor, de paz em todo o mundo, em todo o planeta, em todos os países. Ah, Senhor, cuida das vítimas dessas guerras, das vítimas da violência também no nosso Brasil. Deus amado, esteja com todos eles nesse momento, com todos os que sentem fome, sede, os que sentem frio, aqueles que estão passando por momentos terríveis. Senhor, esteja com eles. Pedimos ao nosso amado Mestre Jesus Cristo que possa levar a paz do seu Espírito a cada lar nesse momento, a cada lugar. Nesse momento também pedimos pela paz no trânsito, que leva tantos irmãos de forma violenta. Pedimos por todos aqueles que estão na estrada nesse momento. Ah, Senhor, protege cada um, lhes dê discernimento para tomar boas decisões e boas atitudes. Pedimos por todos os países em guerra, pelas aquelas vítimas que sofrem tanto. Pedimos também, Senhor, que dê discernimento a todas as autoridades que precisam tomar decisões. Pai amado, encoraja eles com o teu amor. Mostra para eles que a verdadeira valentia é amar. A verdadeira coragem é ser melhor. E não a valentia dos homens, das armas, das facas e de tudo mais. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe de toda a humanidade, protege as mulheres que também estão, as crianças que estão no meio dessa guerra, as gestantes. Senhora nossa, protege todos os enlutados do mundo inteiro, aquece o coração deles. Pedimos pelas mãezinhas, as gestantes, as tentantes, pedimos por todas as crianças do mundo inteiro e também do nosso querido Brasil. Pedimos a São Francisco de Assis, a proteção aos animais, esses seres criados para amar, com a missão generosa de nos amar, de nos compreender. Ajuda eles, Senhor, protege eles de toda a violência dos humanos. Pedimos ainda a Maria Santíssima que nesse momento acolha no seu braço maternal todos os nossos irmãos que tiraram a vida pelo desespero. Mostra a eles, Senhora nossa, o teu amor de mãe. Pedimos à Falange de Bezerra de Menezes
que nesse momento possa visitar todos os hospitais e todos os locais onde as pessoas estiverem sofrendo as mazelas físicas da doença. Levai a cura a quem for de cura. Pedimos ainda ao irmão Petrúcio e tantos outros espíritos que possam proteger todas as casas de caridades, ONGs, centros espíritas, barracões, terreiros, templos, todos os locais que professarem a fé em nome do Senhor, que os espíritos possam estar ali protegendo. Pedimos também por todos os nossos irmãos que não têm crença, mas que praticam a espiritualidade, ainda que assim não a chamem. Pedimos, Pai amado, por todos os nossos irmãos que estão nos presídios do mundo inteiro. Levai o dom do arrependimento e do perdão. Pedimos pelos nossos irmãos que enfrentam agora as paixões físicas, as dependências das drogas, da bebida. Leva para eles, Senhor, a tua força para que eles possam largar. Pedimos por todos aqueles que sofrem com a depressão, as doenças psicológicas, as doenças físicas e as doenças espirituais. Esteja com todos eles. Pedimos pelos desempregados do mundo inteiro. Pedimos ainda, Senhor Jesus Cristo, que possa adentrar em cada lar nesse momento e lhes dar a paz que é advinda do Senhor. Pedimos por todos aqueles que estão na rua, por todos aqueles que pedem socorro a Deus. E nesse momento nós pedimos, pela tua misericórdia, perdoa as nossas faltas. Perdoa as faltas que nós causamos, muitas vezes porque somos ignorantes. Senhor, nós somos mais ignorantes do que maus. Nós julgamos com o nosso preconceito, com a nossa pequenez. Nos engrandece, Senhor, faz com que nós possamos trilhar o caminho da bondade, da obediência, o caminho da trilha da evolução, como tu requeres de nós. Ah, Senhor, nós somos um vaso e tu és o oleiro. Faz, Senhor, um vaso novo, um vaso moldado em tuas mãos. Pedimos nesse momento por todos os voluntários do mundo inteiro, todas as ONGs que trabalham em outros países. Leva, Senhor, coragem para que eles continuem no caminho da caridade. Nesse momento, pedimos por todas as crianças enlutadas também, Senhor, que é muito difícil caminhar dentro do luto, tendo a formação psíquica tão pequena ainda. Pedimos por toda a humanidade, pedimos por aqueles que estudam para concurso, para vestibular, aqueles que estão buscando a profissionalização. Pedimos, Senhor amado, por toda a humanidade, por todas as petições, por todas as pessoas que buscam em Ti o refúgio. Tu és o nosso abrigo, o abrigo seguro. Nós estamos no esconderijo do Onipotente, onde nada pode nos alcançar. Dai-nos a sua paz, ensina-nos a sua paz, faz com que as nossas guerras sejam apenas internas para a nossa própria melhora. Pedimos agora a Bezerra de Menezes que possa fluidificar essa água, que essa água possa conter todos os remédios necessários ao nosso aprimoramento, à nossa evolução. Pedimos que essa água possa fazer com que nós possamos dormir melhor nessa noite, que essa água tenha todos os remédios que cada um precisar. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa oração de sábado. Terça-feira nós temos live, segunda temos terço, nós temos muita coisa no mês de março, tem psicografia, tem muita coisa boa. Acompanhe o Instagram, acompanhe o TikTok, nos ajude, vamos ajudar a Fraternidade Sem Fronteiras, vamos ajudar a inteligência humanitária, vamos ajudar nas caixas de chocolate, vamos nos mover para ajudar o mundo. É assim que a gente muda o mundo, é assim que nós nos mudamos, é praticando o amor, praticando a caridade que é a mãe de todas as virtudes. Eu amo vocês do dedinho do pé ao fio do cabelo. Um beijo, boa noite e bom